Você certamente lembra de algum lance que teria mudado a história do futebol. Todo mundo tem aquele lance que pensa: ah, se o cara tivesse feito aquele gol. Ah, se o goleiro tivesse defendido aquela bola. Ah, se tal jogador não tivesse sido expulso. Lances que poderiam ter mudado tudo. Já pensou? De repente, o futebol poderia ser diferente. Hoje a gente vai falar disso. A gente vai falar de gols perdidos que poderiam ter mudado tudo. Se aquela bola tivesse entrado, de repente o futebol hoje estava diferente. Mas antes de eu te falar sobre isso, obviamente eu vou me apresentar, né? Vai que você não me conhece. Eu sou o Gui Galdames, esse aqui é meu canal e agora eu quero agradecer. Quero agradecer vocês porque chegou aqui a minha plaquinha de 100 mil inscritos, galera. Pô, muito obrigado a todo mundo que me acompanha aqui no canal. Fiquei muito feliz. Tô muito agradecido mesmo todos vocês que me acompanham aqui diariamente, que toda semana estão por aqui assistindo os vídeos, comentando. Muito legal essa troca com vocês. Tô muito feliz mesmo. Essa plaquinha, cara, eu tava aguardando ela, tava aguardando mesmo. E certamente nos próximos vídeos vocês já vão ver ela pendurada aqui atrás, ó. Pô, tô muito feliz, cara. Mas bora que vocês não estão aqui pra falar de plaquinha, vocês estão aqui pra falar dos lances que poderiam ter mudado tudo. Então vamos lá, eu vou começar com um lance que eu teria mudado. Cara, se eu soubesse, porque na época eu até fiquei feliz por ele, falei, pô, que legal, merecia ganhar uma Copa. Mas se eu soubesse o que viria depois, eu teria falado pro Kolo Muani, toca pro Mbappé, rola pro lado, toca pro Mbappé, ele tá entrando livre. Cara, aquele lance no final da Copa de 22, caso você não se lembre, o Kolo Muani sai cara a cara com o Dibu Martínez, instantes finais da prorrogação, 3-3 o jogo, era ele fazer e a França era campeã. Ou era ele rolar pro lado e o Mbappé tava entrando pra fazer e a França ia ser campeã. E aí ele chuta, Dibu Martínez estica a perna. De acordo com o Dibu Martínez, é porque ele faz pilates. Ele até diz que ele brinca na aula de pilates quando ele tem que fazer o exercício lá que ele estica a perna, que é aquele exercício que salvou a Copa. Mas tem uma coisa que passa despercebida nesse lance aqui. Ele faz a defesa e essa bola voltava pro Mbappé. E aí o Romero acaba salvando. Então se o Romero não tá ali, ele foi providencial nesse lance também. Senão o Mbappé teria feito o quarto gol dele na partida e aí, meu, esse cara tava na história, gigantesco. 4 gols numa final de Copa, bicampeão do mundo. O que falaríamos hoje de Kylian Mbappé? Mas no fim das contas, Kolo Muani perdeu o gol, a partida foi pros pênaltis. A Argentina foi campeã, depois a Argentina venceu mais uma Copa América, depois a Argentina deu uma surra no Brasil, uma surra, um 4-1 que era para ter sido mais. Impressionante o portal que aquela Copa abriu. Eu teria mudado tudo. Mas enfim, a gente vai falar aqui de outras finais de Copa, agora vamos para outro lance que não foi numa final de Copa do Mundo. Esse lance aqui, ele decidiu uma Premier League, mas ele teve um efeito borboleta que decidiu mais coisa, ó, se liga. Porque na penúltima rodada da Premier League da temporada 23-24, Tottenham e Manchester City se enfrentavam no Hotspur Stadium. E era um jogo muito difícil pro City, que precisava vencer para se manter na liderança, só que enfrentava na casa do adversário um Tottenham brigando por vaga na Champions League. E aí o City faz 1-0, o jogo tá ali, difícil e tal, e pá. Eis que aos 41 minutos do segundo tempo, o Akanji perde a bola e Heung-min-son parte pra cima do goleiro Ortega com todo o campo livre. E ele avança, e o Son avança, ele vai chegando próximo à área, e ele chuta, e ele não faz o gol. E sabe o que acontece? O estádio vem abaixo, a torcida do Tottenham comemora, e aí você pensa, que isso, cara? O que a torcida do Tottenham tá comemorando? Porque aquele gol, ou aquele não gol, ou aquele gol significaria o empate do Tottenham. O Tottenham entrando em zona de classificação da Champions League. Só que o City sairia da liderança e entraria o Arsenal, o maior rival do Tottenham. Assumiria a liderança a uma rodada do fim e provavelmente teria sido campeão inglês. Ou seja, o não gol do Son salvou o Tottenham de ver o Arsenal ser campeão inglês. E a torcida dos Spurs preferiu que o time não disputasse a Champions do que ver o Arsenal ser campeão. Só que isso teve um efeito borboleta muito maior. Porque, beleza, eu lembro que o Postecoglou, o técnico dos Spurs, ficou indignado na época com a torcida, com o time, com todo o ambiente. Só que aí o Tottenham foi para a Europa League na temporada 24-25 e o que aconteceu? Venceu a Europa League.
Então, se o Son faz aquele gol, o Tottenham teria disputado a Champions League, provavelmente não teria ido muito longe, não teria ganhado, e não teria conquistado a Europa League, e não teria quebrado o jejum de 17 anos sem conquistar um troféu. Ou seja, aquele lance do Son poderia ter mudado muita coisa. Teria sido muito bom pro Arsenal e teria sido muito ruim pro Tottenham. Foi a melhor coisa que aconteceu pros Spurs. Mas vamos voltar para uma final de Copa do Mundo. E vamos falar de mais uma final que teria tirado o título da Argentina. Você acha que foi só em 2022 que a Argentina esteve próxima de perder a Copa? Nananina, não. Em 1978, Holanda e Argentina decidiam a Copa do Mundo disputada no país dos hermanos. A final jogada em Buenos Aires. Final essa que terminaria empatada em 1-1. Só que aos 45 minutos de jogo aconteceria um lance emblemático. E vale falar, né, que a Holanda, ela tinha disputado a final em 74. Era aquela Holanda do carrossel, que tinha o Cruyff, Neskins, Johnny Rep, Rezenbrink, um timaço que acabou perdendo a final para a Alemanha, do Beckenbauer, do Gerd Müller, outro timaço também. E aí em 78, a Holanda, que já não era mais o carrossel holandês, mas ainda era um time muito forte, sem o Cruyff, chega à final novamente, pega os donos da casa, numa Copa que foi feito de tudo para a Argentina chegar ao título. Eu tenho um vídeo no canal aqui falando sobre isso. E aí aos 45 minutos de jogo acontece o lance, que o goleiro da Holanda lança a bola, e aí ela vai para uma disputa em que o goleiro Feiol ele sai desesperado, e o Rezenbrink ele consegue chegar antes para dar um totozinho. Ele chega, ele disputa com o Feiol, ele toca antes da bola, ela quica no gramado, bate na trave, volta pro zagueiro argentino que afasta e não entra. E 1 minuto depois o árbitro encerra a partida. Ou seja, aquele lance poderia ter dado o título para a Holanda. A Holanda esteve a centímetros de conquistar a Copa. Ou seja, por 2 vezes a Argentina esteve a centímetros de perder a Copa. E na outra Copa que eles venceram ainda teve o gol de mão lá nas quartas de final. Ou seja, cara, a Argentina poderia não ter nenhuma Copa, nenhuma Copa. Futebol é muito louco, né? É por isso que a gente chama tanto, é muito louco. São coisas que poderiam ter acontecido que por muito pouco, por detalhe, a Argentina é tricampeã mundial e ela poderia não ser nada. E a Holanda, nenhum título, 2 finais seguidas, esteve muito próxima ali e nada. Loucura. Mas vamos falar de outro lance aqui, e é outro lance que eu gostaria que a bola tivesse entrado. Eu preferia que na Copa de 2014, o Pinilla, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, ou seja, aos 119 minutos de jogo, da partida entre Brasil e Chile nas oitavas de final, tivesse feito aquele gol em que a bola bate na trave. Pois é, assim como o Rezenbrink em 78, o Pinilla esteve a centímetros de marcar um gol que teria sido histórico para o Chile. Cara, era Brasil e Chile as oitavas de final da Copa de 14. Tá em crise? Chama o Chile, como diria Galvão Bueno. Só que em 14 não foi assim. A gente sempre bateu no Chile. Eu lembro na Copa de 98 a gente bateu no Chile quando pegou eles. Na Copa de 2010 a gente bateu no Chile quando pegou eles. Em 14 não, em 14 a gente se complicou com o Chile. E a gente quase foi eliminado pelo Chile. E isso era um sinal. A gente devia ter entendido esse sinal, a gente devia ter tomado esse gol. O Thiago Silva percebeu esse sinal, acho que é por isso que ele chorou. Ele percebeu esse sinal que alguma coisa vinha e era melhor ter tomado esse gol porque nós não saberíamos que algo maior como 7-1 teria sido evitado. A gente ia tratar uma eliminação para o Chile nas oitavas como um baita vexame, mas não seria o maior vexame da história do futebol brasileiro. Talvez ainda falássemos da eliminação para Honduras lá em 2001 na Copa América, ou sei lá, do Maracanaço, cara, qualquer coisa, ou dessa derrota para a Argentina aí, 2024, mas não teria 7-1 para contar a história. E o mais engraçado desse lance do Pinilla é que ele tatuou nas costas dele essa bola aí, batendo na trave, com a seguinte legenda na tatuagem: a 1 centímetro
da glória. Imagina como isso mexeu com a cabeça do cara. Na verdade, imagina como todos esses lances mexeram com a cabeça desses caras. Menos do Son, né? O Son deve estar muito feliz que ele não fez esse gol, porque esse gol que ele não fez foi maravilhoso pra ele. Mas o Kolo Muani, o Rezembrick, o Penilha, com certeza gastaram muito dinheiro na terapia. O nosso último nome também, porque ele também perdeu um gol em final de Copa. Esse deve ter ficado algumas noites sem dormir, porque também significaria um título para a seleção dele. E a seleção dele é a Holanda. Sim, porque na terceira final de Copa da Holanda, a Holanda também perdeu e a Holanda também teve, assim como o Rezembrick em 78, o Robben em 2010 teve a chance de dar o título para a Holanda. E o Robben carregou durante boa parte da carreira dele, caso você não saiba, uma pecha de pipoqueiro. Cara, o Robben, que hoje muita gente que trata, nossa, futebol raiz, Robben era craque, Robben era craque. Nossa, vocês falam dos jogadores de hoje, o Robben era muito craque, não tem comparação. A mesma pessoa que fala isso dizia que o Robben era pipoqueiro nessa época. O Robben, na final da Copa de 2010, aos 14 minutos do segundo tempo, tem uma chance em um lançamento do Sneijder, ele sai cara a cara com Iker Casillas. E o Robben conhecia o Casillas, o Robben jogou no Real Madrid antes de ir pro Bayern, então ele treinou com o Casillas por algum tempo, ele conhecia bem o Casillas. E aí, cara, deve ser engraçado esse momento, porque são alguns segundos que se passam, mas pro jogador deve se passar algumas horas. E aí deve se passar muita coisa na cabeça dele. Então ele tá correndo na direção do gol. Recebeu a bola, tá indo. Segundos. Ele deve pensar, coloco a bola, chuto forte, chuto no canto direito, chuto no canto esquerdo, cavo, driblo o goleiro, tá vindo alguém? Será que tem alguém chegando? O que eu faço? E aí o Robben chutou no Casillas. Casillas defendeu. Não saiu gol. A partida terminou 0-0. Foi pra prorrogação. Na prorrogação, Iniesta fez o gol. A Espanha foi campeã. E o Robben só pode sonhar em como as coisas teriam sido caso ele tivesse feito aquele gol. Tudo teria sido muito diferente. A Holanda teria um título, ele seria um herói nacional. Ele provavelmente nunca teria sido tratado como pipoqueiro. Mas enfim, são coisas do futebol. E você lembra de algum outro lance que poderia ter mudado tudo? Eu lembro de mais um, que eu não vou comentar no vídeo, mas um certo time aí que ganhou a Libertadores, que poderia não ter nenhum título de Libertadores. Que tristeza, meus amigos, que tristeza! Mas enfim, se você ficou nesse vídeo até agora, comenta aí algum lance que poderia ter mudado tudo que eu quero saber. E não esquece de deixar o like no canal, que você me ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreve para ajudar a gente a chegar nos 200 mil. Agora a meta é 200 mil, né? Vamos buscar os 200 mil até o fim de 2025. Clica no botãozinho do hypar ali que você também tá ajudando bastante o canal. E fica aqui o meu grande abraço.